Moedas e taxa de câmbio. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse assunto, então fica aqui comigo até o final. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo à minha série Economia Descomplicada, onde eu trago conceitos econômicos de forma simples para todo mundo entender, gente. E sem juízos de valor, porque eu vejo alguns vídeos das minhas séries antigas, o pessoal debatendo, e a ideia é fazer um conteúdo simples. Qualquer coisa, deixa seus comentários aqui, o que você acha que tem que melhorar, o que tem que mudar, e é isso aí, gente. Então não se esquece também de curtir, compartilhar o vídeo e chega de blá 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 e vamos pro conteúdo. Alguns anos atrás, alguns especialistas do Federal Reserve, que fica em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, eles montaram um modelo aí projetado para prever tendências futuras nas principais moedas do mundo. Eles tiveram acesso a mais informações sobre mercados de câmbio do que economistas de qualquer outro lugar do mundo. E estavam, sim, muito confiantes do sucesso. E durante vários meses, eles trabalharam no projeto até que finalmente chegou a hora de ligar a máquina. Cara, dias depois ficou bem claro que o experimento ele foi um fracasso completo. E até de acordo com o presidente do Fed, o Alan Greenspan, presidente na época, né? A taxa de retorno desse investimento, considerando o tempo e esforço das pessoas, foi zero. Esse resultado talvez não tenha sido surpreendente para muitas pessoas. Isso porque os mercados de câmbio, eles atraem aí trilhões de dólares em investimentos especulativos todos os anos. Isso porque as pessoas elas estão tentando aí adivinhar os movimentos da moeda. Mas eles são indiscutivelmente mais voláteis e imprevisíveis do que qualquer outro mercado. E antes que você julgue essas pessoas, vale lembrar aqui que todos nós somos de alguma forma especuladores de moedas, principalmente quando a gente vai viajar para o exterior. Assim que a gente decide viajar e tá lá trocando nossos reais por dólares ou euros, a gente está constantemente investindo numa moeda estrangeira cujo valor provavelmente vai aumentar ou diminuir assim quando a gente voltar para casa ou até mesmo quando a gente estiver lá. E eu aposto aqui e comenta aqui embaixo se você não tá nessa situação, mas todo mundo fica assim para comprar. Ah, eu compro hoje, ou será que vai mudar amanhã, vai diminuir, vai aumentar? Então, sim, todo mundo é especulador. Para quem não conhece, os mercados monetários, onde realmente pode comprar a moeda, o câmbio negociado, são conhecidos como Forex, que vem da abreviação de Foreign Exchange, aí moeda estrangeira na minha tradução livre. E são onde realmente os investidores eles compram e vendem as moedas e também estão em algum dos mercados mais antigos já existentes. Isso pode aí a gente relembrar a época da Roma Antiga. Esse tipo de mercado, ele existe desde o início da existência do dinheiro e de comércio internacional. Todos os anos, trilhões de dólares são comprados e vendidos por investidores. Às vezes, esses investidores podem ser empresas, aí talvez empenhada em garantir que os seus lucros não sejam destruídos, porque se o dólar aumenta ou cai, isso tornando aí algumas das importações delas mais caras ou baratas. Isso normalmente é chamado como hedge cambial e é algo feito por muitas empresas para se proteger contra esses riscos realmente das oscilações da moeda. Esses investidores que eu citei, às vezes também podem ser governos aí intervindo no mercado da moeda para garantir que a sua própria moeda permaneça em um determinado nível aceitável. Outras vezes também são investidores, gestores de fundos de hedge, fundos multimercado que estão apostando aí na alta ou na queda da moeda e também no final das contas, podem ser apenas turistas estrangeiros como eu e você. E você deve estar perguntando, e essa tal da volatilidade, sobe e desce, zigue-zague da moeda? Existem muitas razões por causa disso, mas duas em particular que afetam esse comportamento, tá? A primeira e a mais importante, uma moeda ela vai tender a subir e cair juntamente com a percepção da saúde econômica do país a qual essa moeda está associada. Ou seja, se aos olhos do mundo o Brasil está crescendo, está melhorando, a tendência do real é se valorizar e as outras moedas, em relação pra gente que vive com o real, vão tender a diminuir.
Claro que vale lembrar que a economia, ela não é só o Brasil crescendo ou não e o resto estável. Tudo vai variar, né? Economias vão crescer, outras não. Então, por isso que tem toda essa volatilidade de forma tão constante. O nosso segundo ponto é que alguns investidores que investem em moeda, eles vão tender a perseguir a moeda com um maior rendimento, tá? E aqui não é tanto em termos especulativo de, nossa, o euro tá crescendo muito, eu vou lá e compro o euro. Mas a ideia de investidores vão migrar para um país onde tem aí taxas de juros mais atraentes, que estão significando aí que o governo daquele país está demonstrando mais oportunidades. Vamos pegar aqui o exemplo. No momento que temos taxas de juros muito altas no Brasil, aos olhos dos investidores estrangeiros, fica mais atraente tomar o risco Brasil, colocar dinheiro aqui e ter essas taxas de juros altas. Isso até é um contraponto que eu vejo muitos economistas criticando as nossas taxas de juros tão baixas, porque muitos investidores estrangeiros olham para isso e acham que não compensa o risco Brasil. Então acaba que esses investidores estrangeiros, eles vão sair do Brasil, eles não vão querer colocar o dinheiro aqui e vão buscar outros países com oportunidades mais atraentes. Então vamos lá, né? É tudo um pouco de oferta e demanda. Se os investidores de todo o mundo estão comprando os títulos aqui, como resultado, a gente vai ter uma demanda extra por esses investimentos desse país aqui, no caso do Brasil, e o valor da nossa moeda vai aumentar, vai se valorizar. Por outro lado, a moeda cai se as taxas forem muito baixas e as pessoas abandonarem os investimentos nessa moeda. Um pouco do que aconteceu aqui também no Brasil, a taxa de juros começou a cair muito e isso deu um impacto adicional para a desvalorização do real. Claro que no contexto que a gente vive, teve a crise e tudo mais, mas é só assim um impacto adicional. O câmbio de um país, ele pode ser definido basicamente de duas formas, tá? Flutuante ou fixo. Eu vou falar disso agora. Vamos lembrar aí que desde a década de 1970, quase todos os países do mundo ocidental, eles tinham uma moeda flutuante, cujo valor ele vai fluindo contra as outras moedas conforme determinações dos mercados globais. Claro que existiam algumas exceções com países que colocavam fixa a sua moeda em relação a uma outra. Um dos exemplos mais conhecidos era a China, que controlava cuidadosamente o valor da moeda em relação à cotação do dólar. Então ele comprava ativos denominados em dólares conforme fosse necessário para ter, vamos supor, 1-para-1 a cotação fixa. Geralmente, as nações elas vão intervindo, fazendo algumas movimentações na moeda quando elas acreditam se a moeda está supervalorizada ou subvalorizada. Dois exemplos muito históricos é o Japão e a zona do euro, que fizeram isso principalmente na virada do milênio. Essas taxas flutuantes que eu citei até há pouco, alguns podem dizer que não é 100% flutuante, porque existem algumas intervenções governamentais, mas isso aqui não fica a critério, mas elas não eram tão frequentes e tão, assim, utilizadas. Durante grande parte aí dos séculos XIX e XX, os governos, eles mantinham as suas taxas de moeda fixas. Isso muito mais no tempo do padrão ouro, Gold Standard. Eles fixavam os valores das suas moedas contra a quantidade de ouro que eles realmente possuíam em seus cofres. Então eles tinham uma quantidade fixa de ouro nos seus cofres e a moeda era atrelada àquilo. Isso porque a ideia de que o ouro era sim uma moeda universal de igual valor em qualquer lugar no mundo, tá? Então era o padrão ouro realmente. Esse sistema, ele facilitou um pouco o comércio global, uma vez que algumas empresas elas não precisavam se preocupar sobre o aumento ou queda das moedas nos países pelas quais elas estavam negociando, poderiam aí afetar os seus lucros. O problema era que a quantidade de ouro extraída não conseguia acompanhar o crescimento do comércio mundial e dos investimentos. Assim, o Gold Standard ele acabou se tornando uma grande restrição às economias de rápido crescimento.
e foi abandonado por muitos na época da Grande Depressão. Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de economistas aí, formuladores de políticas, eles reuniram no elegante Mount Washington Hotel, na cidade americana de Bretton Woods, em New Hampshire, para criar um novo sistema de regulação de taxas de câmbio internacional. Eles criaram aí um sistema de taxa fixa, só que dessa vez era alinhado ao dólar dos Estados Unidos. Uma vez que os Estados Unidos naquela época era claramente a superpotência econômica do mundo, e o dólar estava estável, seu valor foi fixado em relação ao ouro. Cada país aí se comprometeu a fixar a sua moeda, em outras palavras, para garantir que ela permanecesse igual a um determinado nível de dólares. Mas, gente, o problema de fixar uma moeda contra outra é que o país em questão ele vai perder parte da sua capacidade de controlar a sua economia. Quando um país em uma união monetária aumenta as suas taxas de juros, por exemplo, o restante também faz ou corre o risco de desencadear uma grande espiral inflacionária. O acordo de Bretton Woods ele começou a desmoronar em 1966, mas ele acabou não sendo o último dos principais sistemas monetários no mundo. A partir de então, foram surgindo diversas outras formas, até algumas zonas com moedas semelhantes, como o caso da zona do euro. Diversos países começaram a realmente deixar o câmbio flutuante, como é o caso do Brasil, onde, de novo, o governo vem aí intervindo de alguma forma ou outra. A gente atualmente continua, de certa forma, com esse padrão dólar, mas cada governo, cada estado está muito mais independente em relação à sua produção de dinheiro próprio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se estiver faltando alguma coisa, eu sei que essa história é muito longa, eu tentei resumir pelos fatos mais importantes. Se você quiser algum complementário, deixa aqui nos comentários, que vai ser um grande prazer fazer um segundo vídeo. Eu ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!